Olá, primeiro ano, ou melhor, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como todos já sabem, as aulas presenciais foram temporariamente suspensas e, sabendo disso, o colégio disponibilizou uma ferramenta que vai possibilitar o estudo orientado por meio de videoaulas, atividades e chat. As atividades já estão disponíveis na plataforma. Deem uma olhadinha lá depois que terminar esta aula. Galera, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, pesquise e tire suas dúvidas no chat todas as quartas-feiras. Eu estarei online das 7 horas até as 8 horas e 55 minutos. Vocês só poderão tirar dúvidas neste horário, é como se fosse o horário das aulas de vocês. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre o romantismo. A gente começou a ver essa escola literária presencialmente. Hoje vou fazer uma pequena revisão. Antes disso, eu queria falar rapidamente sobre as manifestações literárias do período colonial. São elas o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, nessa ordem. Embora a literatura tenha tido início lá no período colonial, a gente não sabe exatamente quando ela passou a se configurar como uma literatura independente dos vínculos lusitanos, ou seja, dos vínculos de Portugal. É por isso que alguns historiadores preferem chamar esse período de manifestações literárias. Uns até falam sobre ecos da literatura do período colonial. Ecos da literatura do Brasil. É preciso lembrar que no período colonial ainda não havia condições necessárias para o florescimento de uma literatura. Mas, professora, que condições são essas? Vamos ver? Não havia, gente, por exemplo, um público leitor ativo e influente, grupos de escritores atuantes, vida cultural e abundante, sentimento de nacionalidade. Isso vai começar a aparecer no barroco. Sentimento de nacionalidade, como eu acabei de falar, liberdade de expressão e imprensa e gráfica. Para vocês terem ideia, a escrita, os livros produzidos por escritores nascidos aqui no Brasil eram enviados a Portugal e depois lá eram impressos e depois voltavam à colônia, ou seja, voltavam ao Brasil. A independência política, ocorrida em 1822, despertou na consciência de intelectuais e artistas nacionais a necessidade de criar uma cultura brasileira identificada com suas próprias raízes históricas, linguísticas e culturais. É aí que o romantismo nasce. O romantismo ele vai assumir em nossa literatura a conotação de movimento anticolonialismo e anti-lusitano, ou seja, eles vão rejeitar a literatura produzida na época colonial. Mas por quê? Por que eles estavam rejeitando? Porque essa produção era apegada aos modelos culturais portugueses e eles queriam uma arte produzida para difundir valores de uma classe que estava nascendo ali. Que classe era essa? A burguesia. Ou seja, o romantismo é a arte produzida por e para uma nova classe dominante, a burguesia. E o principal objetivo do romantismo era difundir valores da burguesia. Eles também tinham o objetivo de divertir os leitores, que aqui no Brasil a maioria eram as mulheres. Porém, o principal objetivo mesmo do romantismo era difundir valores da burguesia. Agora vamos relembrar as principais características desse movimento. O subjetivismo, então, havia nos textos do romantismo a valorização do indivíduo por meio da expressão do eu. Maior liberdade formal, então, diferente lá do arcadismo, eles defendiam que os textos fossem escritos com o coração, então com a emoção. Portanto, as regras deveriam ser menos rígidas e deveriam ser até menos formal.
o predomínio da emoção, também diferente lá do arcadismo, que priorizava a razão, o nacionalismo. Então, aí a gente vai ver um grande, nos textos, né, um grande teor patriotista. A gente vai ver nos textos muitas características de um povo que queria defender, até mesmo de maneira idealizada, o seu país. A idealização, como sempre, da mulher e da natureza, escapismo e originalidade. Também muito diferente lá do arcadismo, porque o romantismo ele vai ser mais apegado à cultura popular, diferente lá do arcadismo, né? Que gostava, que era mais apegado à cultura, às culturas clássicas. Eu escolhi alguns textos e vou ler agora para vocês. Esse texto, a gente vai poder identificar algumas dessas características nesses 3 textos. Lembrando que não adianta a gente saber de todas essas características, do que foi o movimento, e não conseguir encontrar isso nos textos, nas obras produzidas pelos romancistas, e é por isso a importância da leitura de textos literários. Vocês precisam ler textos literários, no livro de vocês, no material de vocês tem muito. Leiam esses textos, tentem identificar essas características e se familiarize com esse tipo de texto, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro texto é o de Victor Hugo. Vamos lá. Seria estranho que, nesta época, a liberdade, como a luz, penetrasse por toda parte, exceto no que há de mais nativamente livre no mundo, as coisas do pensamento. Destruamos as teorias, as poéticas e os sistemas. Derrubemos este velho gesso que mascara a fachada da arte. Não há regras nem modelos. Então vejam só, aqui o autor ele vai expor sua teoria de drama romântico. Ele pretende que essa liberdade também alcance a literatura, como com regras menos rígidas, com modelos menos rígidos. Ele vai se opor a conceitos estéticos clássicos. Lembrando, a gente sempre vai fazer uma comparação do romantismo com a última escola literária, que foi o arcadismo. As regras, diferente lá de como era no arcadismo, devem ser menos rígidas. Como eu vou expressar as minhas emoções tendo que seguir a regras formais, a regras clássicas? Para eles não havia essa possibilidade. Vamos ao segundo texto agora. Gosto de escrever de um jeito, não retocando o que escrevo. Pois bem, ele, o embaixador, é capaz de devolver-me um memorando e dizer-me: está bom, mas é preciso revê-lo. Encontra-se sempre uma expressão melhor, uma partícula mais justa. Tenho então vontade de mandá-lo ao diabo. Faltou acento aí no A, desculpa, gente. Gosta dos pontos e das vírgulas muito direitinhos em seus lugares. É inimigo escarniçado de toda transposição, o que me escapa com frequência. Isso aqui é um texto de um romance lá do romantismo. Esse romance também foi muito polêmico. Depois dê uma olhadinha. Nesse fragmento, o autor deixa claro que não se importa em seguir regras de composição gramatical. Olha aí outra característica do romantismo. A expressão dos sentimentos sem nenhuma interferência racional e com regras menos rígidas era um dos princípios mais fortes do romantismo. O último texto, eu acredito que eu li em sala com vocês. Vamos lá? Inclusive esse texto e essa imagem eu tirei do livro de vocês. Inteligente, mas submissa. Sensível, mas pudibunda. Exaltada, mas contida. Bela e vaidosa, mas fiel aos princípios da moral e do dever. A brasileira é filha que nunca e nunca se desprende de todo dos seus pais. Esposa que sempre zela o amor. E ainda, mesmo desamada, honra por sua honra o nome de seu marido. E mãe, falta palavras para sublimá-la. Mãe é, além do apogeu, o infinito na imaginação da ternura, das fraquezas e das indulgências. Em uma palavra, do insondável abismo de amor pelos filhos.
Então, esse texto aí é do Joaquim Manuel de Macedo. Qual é a característica que vocês conseguiram identificar aí nesse trecho? Claro, a idealização da mulher. Então, é criada aí a imagem de uma mulher anjo. Então, o autor criou essa imagem da mulher. A idealização, princípio que também caracteriza a estética romântica, não se limita à natureza, né? Vai também aí idealizar a mulher. Bom, gente, depois desses 3 textos, eu quero falar com vocês sobre as obras. O romantismo ele vai ser dividido em poesia e em prosa. A poesia vai ter 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. E a prosa vai ter aí alguns autores. O principal foi José de Alencar. Só que eu só vou falar sobre a prosa na próxima aula, certo? Justamente por ser um conteúdo e textos mais extensos. A gente também não começou a falar sobre a prosa na sala e hoje a aula é mais de revisão. A primeira geração. O principal autor da primeira geração da poesia foi Gonçalves Dias. Ela é marcada pelo nacionalismo, indianismo e religiosidade. Já a segunda geração, a gente pode resumir aí como ultrarromantismo, ela é marcada pelo mal do século, apresenta egocentrismo exacerbado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. Seus principais autores foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. A terceira geração, determinada e conhecida como condoreirismo, foi formado pelo grupo condoreiro. Desenvolve aí uma poesia de cunho político e social. E o autor principal dessa geração foi Castro Alves. Vocês agora vão ficar com um vídeo. Esse vídeo também está disponível no YouTube e fala de maneira bem mais divertida, bem mais despojada sobre algumas características do romantismo no Brasil, certo? Eu encontro com vocês na quarta-feira para eventuais dúvidas e na próxima aula. Um abraço e um beijo. O romantismo se desenvolve no século XIX, tá certo? Final do século XVIII, começo do século XIX. Aqui no Brasil, 1836 é o marco inicial. Na Europa, obviamente, um pouquinho mais cedo. Então você pode colocar aí como contexto histórico do romantismo, na Europa, o período pós-Revolução Francesa. Vocês lembram do vídeo passado? O arcadismo influenciado pelas ideias iluministas, o iluminismo que influencia revoluções pelo mundo. Então, pós-Revolução Francesa, nós temos uma burguesia que ascende ao poder e uma arte que vai atender aos anseios, aos interesses, à ideologia burguesa, e essa será a arte romântica. Então, contexto do romantismo na Europa pós-Revolução Francesa. No Brasil aqui chega no período da nossa independência, pós-independência em 1836. Mas tá, vamos falar sobre características dessa escola artística literária. A primeira coisa que você tem que saber é que o romantismo, de certa forma, se opõe ao arcadismo, ao neoclassicismo. Por quê? Porque é uma arte produzida por e para uma nova classe social dominante. Acabei de dizer, a burguesia ascende ao poder depois da Revolução Francesa e ela vai querer dominar o mundo, né, velho? Assim como o Pink e o Cérebro querem dominar o mundo. E dominar o mundo não só do ponto de vista político, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista o quê, brother? Filosófico, ideias, ideológico e, por conseguinte, artístico. Então essa nova classe que ascende ao poder e que vai dominar o mundo nas mais diversas áreas da sociedade, vai ter uma arte que será a sua porta-voz. A arte da burguesia é o romantismo. Beleza? Isso é importantíssimo para darmos o start aqui nesse nosso videozinho. Romantismo, arte da burguesia. Portanto, o romantismo será um veículo de difusão das ideias, da ideologia, dos valores burgueses. Tá certo? E quais são 3 valores burgueses que são 3 temas recorrentes no romantismo? O casamento, a religião
e a nação. Ah, eu gosto de marcar essas 3 palavras, mas se você quiser substituir por sinônimos, tá valendo. Em vez de casamento, amor, sentimento. Ao invés de religião, Deus, espiritualidade. Ao invés de nação, patriotismo, ufanismo. Mas essas 3 palavras aqui, velho, casamento, religião e nação, são centrais para a arte romântica. Outra coisa importante, né, tem a ver com o ideário burguês também, a valorização do indivíduo. E aqui você tem então a subjetividade brotando como uma grande característica artística. Não é o geral, não é como lá os clássicos ou neoclássicos que queriam ter uma visão universal. Não, é a visão individual. É o meu eu. Então, subjetividade. O que é subjetividade? Visão pessoal. E a minha forma de ver o mundo é pelo crivo da razão ou da emoção? Razão eram os neoclássicos. O romântico vê as coisas pelo crivo da emoção. Portanto, emotividade. E quando você vê pela emoção, o que acontece, velho? Geralmente você distorce as paradas, velho. Não é? Se você vê alguém que você ama, você não vê a pessoa como ela é necessariamente, mas você a vê como você sente que ela é. Então, o romântico, ele vai idealizar. O que é idealização? Idealização é o contrário de... vou dizer assim, o ideal é o contrário de real. O ideal é o perfeito, é aquilo que eu vejo moldado pelo meu sentimento. Então, subjetividade, sentimentalidade e idealização, também características importantíssimas do romantismo. Outra coisa, obviamente, se eu sou